Olá a todos, amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Um ótimo dia para vocês. Irmãos, eu quero que todos vocês compartilhem esse vídeo e ouçam essa revelação que eu tive na madrugada. Eu estou evangelizando e muito cansado, então não tenho feito vídeos. Amém? Mas eu preciso passar essa revelação para vocês que Deus me deu. Eu estava em cima de um monte, junto com várias outras pessoas orando. E ali eu olhava para baixo, eu do alto do monte com os irmãos orando. E quando eu olhava para baixo, irmãos, eu via várias sepulturas abertas. Mas eu não posso falar aumentar nem diminuir, porque eu vou falar exatamente como eu vi, como Deus me mostrou, porque aí os irmãos que ouvirem o testemunho da revelação vai ter a interpretação. Eu olhava para baixo e eu falava, eu olhava e quando eu olhava, eu ficava assustado porque era muita, sabe aquelas covas abertas? Muita cova aberta, muita. E eu achei estranho, falei, meu Deus, eu tô em cima do monte. E era embaixo do monte. Quando eu olhava do alto do monte, eu estava com os irmãos, com as irmãs orando. Quando eu olhava para baixo, era muita, aquelas covas abertas, muita cova, muita cova, muita cova, muita cova. E eu olhava e ficava horrorizado. Isso foi, tem 3 dias. Foi uma revelação, porque foi claro. Aí eu olhava, eu veria aquele monte de cova aberta, de sepultura aberta. Eu falava, meu Deus, aí eu falei, Senhor, que eu não entendia, eu me assustava. Mas aí eu falava assim para a pessoa, em 21 dias, eu entregava aquele recado para a pessoa e eu dava um prazo. Eu tô falando do jeito que Deus me deu, tá bom? Sem aumentar nem diminuir. Isso tem 3 dias. Eu falava assim, ó, em 21 dias. E a pessoa que estava em cima do monte comigo, a pessoa duvidava do que eu falava. Ela não acreditava no que eu falava. Eu falava, eu olhava lá para baixo, eu via aquele monte de sepultura aberta, parecia. Ô irmão, era uma nova doença? Não sei. Não, para eu falar isso, Deus tinha que falar alguma coisa, ou eu tinha que ver o que que era, o porquê que tinha aquele monte de cova aberta. Era muita cova, mas muita, 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 muita. Então, como Deus não falou para mim o que que eram as covas abertas, não posso dizer, irmão, é uma doença, irmãos, é aquilo. Pô, eu vou estar aumentando a revelação. Mas era muita sepultura, muita sepultura, muita sepultura. E aí eu olhava para as pessoas que estavam comigo no monte e eu falava assim: olha, em 21 dias, era como se eu dissesse assim: tem três dias que eu tive essa revelação. Era como se eu dissesse para ele que em 21 dias isso iria acontecer. Em 21 dias isso iria acontecer. E ele não acreditava, ele zombava de mim e falava assim: você vai. Aí a pessoa não acreditava na revelação. Eu falava e ele não acreditava, era um homem. Falava assim: olha, vai acontecer em 21 dias. E ele não acreditava no que eu estava falando para ele. Então, quando eu olhava, eu via sepultura, mas era muita, 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 muita. E eu falava para ele que ia acontecer. Eu acredito que isso vai acontecer nesse prazo, irmãos. Que é o que eu entendi, que vai acontecer nesse prazo de menos de um mês. Entendeu? Porque é isso que eu me lembro da revelação, no alto do monte. Muita sepultura. Na hora, eu até pensei, na hora que Deus me mostrava essas coisas, eu pensei assim, parecia que havia uma mortandade, uma coisa, né? E Deus me dizia também que vai ter, a partir de agora, vai aparecer muitas chagas. Deus dizia para mim assim, olha, que vai aparecer, não tem nada a ver com a revelação não, uma coisa é uma coisa, isso aqui já é outra coisa. Deus falava para mim assim, olha meu filho, vai aparecer muitas enfermidades, doenças de chagas, do jeito que está na Bíblia, enfermidades de chagas. Mas parecia, irmãos, que era uma nova,
tipo assim, como uma onda de mortandade. Era uma nova onda de mortandade mesmo, que era muita sepultura aberta, era muito. Tinha caixão também sendo descendo, tinha sepulturas que tava só a cova aberta, e tinha umas que tinha caixão, tinha outras que não tinha caixão, a maioria tinha só cova aberta, e algumas eu via a cova e o caixão descendo. A cova e o caixão descendo, mas era muito, 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 muito. Deus falava para mim também que vai ser no meio gospel, no mundo evangélico, muito crente desconcertado vai morrer. Muito crente desconcertado vai morrer, irmãos. Deus falava para mim, meu filho, muita gente que tá brincando com meu nome, desconcertados, muita gente vai descer a sepultura desse meio gospel. Outra revelação que eu tive foi na madrugada com a Andressa Urach, irmãos. Eu via a Andressa Urach, eu orava por ela e colocava a mão no coração dela. Quando eu colocava a mão no coração dela, eu falava, irmão, por que você está gravando vídeo deitado? Que eu tô cansado. Evangelismo muito pesado que eu faço, irmãos. Cansa meu corpo, às vezes eu não tenho condições nem de levantar para comer. Ó, tem 2 dias que eu não almoço direito. Hoje eu comi uns ovinhos cozidos, uma salada, uma vitamina, mas entendeu? Tem dias que agora eu tô me cuidando mais, mas é o cansaço da obra. Até Deus usou uns vasos para falar para poder me alimentar melhor, para cuidar um pouco mais melhor de mim. Bom, vamos para Andressa Urach. Eu colocava a mão no peito dela, eu falava assim, Senhor, meu Deus, entra, eu vou falar do jeito que Deus me mostrou. Eu orava por ela na madrugada. Eu falava assim, Senhor, entra na mente dela, meu Deus, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, entra no coração dela, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E eu colocava a mão no coração da Andressa Urach e falava desse jeito, meu Deus, em nome de Jesus, entra na mente dela, Senhor. Entra no coração dela, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Então eu acredito que a Andressa Urach não blasfemou não, porque eu orava por ela, eu pedia a Deus para ter misericórdia da alma dela. Eu falava desse jeito. Senhor, entra na mente dela, meu Deus, em nome de Jesus. Ô Senhor, entra no coração dela, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Mas logo depois, irmãos, eu via a Andressa Urach em visão. Eu via a Andressa Urach em visão e eu via o caixão sendo fechado, o caixão dela sendo fechado. Eu vi a Andressa Urach na visão e eu vi o caixão dela assim, sendo lacrado, fechado. Era como se o caixão tivesse duas, sabe, duas partes. A parte aqui, direita e a parte esquerda. E fechava assim uma parte. Tá, tá. Selava. O caixão dela era lacrado, era fechado. E o Senhor me mostrava o espírito ela tirando a vida dela. Como se o Satanás querendo ceifar a vida da Andressa Urach, ela tirando a vida dela. Vocês entenderam o que eu quis dizer, o nome, que eu não posso falar o nome, por causa, né? Aqui não é bom falar o nome do que a pessoa faz com a vida, mas eu via o caixão sendo selado e ela tirando a vida dela. Essa visão eu tive depois de que eu orava por ela, assim, de que eu falava isso na madrugada, botava a mão no coração dela e falava, Senhor, entra na mente dela, meu Deus, em nome de Jesus. Entra no coração dela, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Não sei se Deus vai dar a oportunidade de eu chegar até ela agora, não sei. Não posso falar que Deus mandou dizer isso. Mas eu fiquei orei por ela assim e falava, era como se eu intercedesse no mundo espiritual por ela. Logo depois eu ajoelhei, orei por ela várias vezes. E é isso, irmãos. Deus mostrava para mim. O que mais Deus mostrou para mim? Para entregar tudo. Para não esquecer que tem muita coisa. É isso. Eu faço outro vídeo, se Deus permitir, em nome de Jesus. Falando outras coisas mais que Deus me mostrou. Além disso. Ah, tá. E também eu via claramente
o presidente Lula, ele sendo reeleito. E quando eu via ele sendo reeleito, muita gente, todo mundo sabe que na última eleição eu passei a revelação, né, que ele ia ser reeleito, todo mundo lembra, a porcentagem de tudo, dos votos e tudo. Eu vi ele sendo eleito no primeiro turno, tá? Eu vi ele sendo eleito com 51% dos votos, 50 e alguma coisa, entre 51 e 53% dos votos. Eu não via tendo segundo turno na eleição à presidência. Eu via como se tivesse uma eleição sendo... Eu via a eleição sendo feita do primeiro turno mesmo. Já eu vi a eleição, pelo que eu via, a eleição era decidida no primeiro turno. Muita gente está falando, é fácil falar que ele vai ganhar. Agora, o que Deus me deu foi além disso. Muitos pai de santo feiticeiro falando, eu acho que ele vai ganhar. Eu acho que fulano vai ganhar. Pelas cartas eu vejo fulano mais à frente, mas ninguém fala da cara para bater a cara. Eu vi assim, tal, tal, tal. Não falam. Eles não falam. Eles falam por alto. Eu via a eleição sendo definida no primeiro turno e o Lula sendo reeleito presidente da República. E não via segundo turno de jeito nenhum. As igrejas estão tudo bagunçadas. Deus quer conserto nas igrejas. Muita bagunça, muita... Meu Deus, está muita nojeira. Deus está vomitando. A maioria das igrejas está uma bagunça, está um comércio, está uma podridão. Em vez de se limparem mais, a Bíblia fala que quem for limpo, limpe-se mais. Quem for sujo, suje-se mais. Eles estão se sujando cada dia mais. Por isso que a cada dia vai se estreitar para a igreja. Cada dia mais. Deus falava para mim, meu filho, cada dia mais vai se estreitar o caminho para as igrejas. Se estreitar. Porque se Deus não apertar eles barbarizam e brincam e pintam e bordam e usam o nome de Deus para ganhar dinheiro, passa a revelação usando dinheiro. Então é tempo de colheita, é tempo de Deus espremer mesmo. Deus vai passar as igrejas na moenda, na moinha. Tá chegando o tempo de Deus, ó. Deus vai espremer todas as igrejas, vai espremer pastor, vai ser pastor descendo na sepultura, vai ser líder gospel, cantor gospel, cantora gospel. Vai ser um ano assim, ó. Esse ano e o ano que vem vai ser um ano de limpeza total. Deus vai fazer a limpa na igreja, nas igrejas. Deus vai fazer a limpa no mundo gospel. Deus vai permitir que a igreja seja apertada, espremida, esmagada, moída. Só assim para a igreja despertar. Só vai despertar assim, porque de outra forma não despertam. Eles estão brincando com Deus, brincando de servir a Deus, escandalizando. É pastor morrendo no motel. Pastor trocando a nora com a sogra pela nora. O pai lá no Belém do Pará, o pastor trocou a nora. A filha, sangue de Jesus tem poder. A filha, vou até tomar um chá ali agora de camomila e erva doce. A filha, o pastor pegou a mulher do filho, e a mulher do filho pegou e a mulher do pastor botou um detetive, descobriu que o filho queria matar ela e que o sangue de Jesus tem poder. Meu Deus. Cada coisa horrenda. E aí vocês acham mesmo que Deus vai deixar isso assim como tá? Deus não vai deixar isso como tá jamais. Podem se preparar. Esse ano e o ano que vem vai ser o ano que Deus vai espremer e apertar as igrejas. Aí vamos ver quem serve a Deus e quem não serve. É um tempo que nós vamos ver muitas máscaras, Deus vai arrancar. Vai ter muitos escândalos ainda, mas o Senhor vai entrar com a vassoura fazendo a limpa dentro das igrejas, nos altares. Pastor, tem muito pastor que vai morrer do nada, assim, no altar pregando, mas tem muito pastor que vai descer a sepultura. Ixi, Deus vai fazer a limpa nas igrejas. E eu vou selar com uma passagem. Vou selar essa profecia selando com a passagem bíblica.
E se primeiro o juízo começa pela casa de Deus, o que dirá os ímpios? Eu vou selar a profecia que Deus me deu para entregar para o Brasil todo, para vocês, irmãos. Se primeiro o juízo de Deus começa pela casa de Deus, pelo povo de Deus, que dirá os ímpios? Vou deixar o versículo vai ficar fixado abaixo desse vídeo, amém? Em nome de Jesus. É isso que eu vi, irmãos. Eu via uma mortandade terrível. Uma mortandade terrível. Eu via aquela coisa assim, aquele monte de sepultura, aquele monte de caixão, aquele monte de cova aberta, muita cova, muita cova, muita cova. Era tanta cova que eu falei, misericórdia. Amém. Tá entregue. Tá entregue, viu? A revelação tá entregue. Eu vou reagir a um vídeo depois, se Deus permitir, da Cristina Maranhão profetizando para Karina Bach um monte de mentira. Cristina Maranhão. Depois eu falo para vocês, se Deus permitir, em nome de Jesus. Depois eu vou reagir ao vídeo da Cristina Maranhão. Deus usa ela? Usa. Mas tem muita coisa que ela fala que não é de Deus. Tem coisa que Deus manda ela falar e ela não fala. Ela bajula. Ela entregou uma profecia para Karina Bach que foi puro bajulamento. Que Deus estava entregando 3 presentes para Karina Bach. Tudo mentira. Deus não estava entregando nada para Karina Bach. Deus está querendo que Karina Bach se conserte, se converta. E Deus vai arrancar a capa da Karina Bach. A capa da Karina Bach vai cair por terra em nome de Jesus. É isso que vai acontecer. Ela falou que Deus estava entregando 3 presentes para Karina Bach. Vocês vão ver o presente que Deus vai entregar para Karina Bach daqui a uns dias. Aguardem. Vocês vão ver muito bem qual o presente que Deus vai permitir entregar para Karina Bach. Vocês vão ver, aguardem, viu? Essa profecia da Cristina Maranhão, mentirosa, hein? Viu? Deus não entregou presente para Karina Bach nenhum. Vocês vão ver o que Deus vai fazer com a Karina Bach. Enganadora, ela é enganadora. Viu? Ela é enganadora, Karina Bach. Também Deus me mostrou a questão da revelação da Anitta, que eu falei para vocês como que a Anitta ia morrer, Deus mostrou para mim. Eu vou falar para vocês depois como que Deus me mostrou. A Anitta, eu falei, Senhor, para mostrar como é que era a morte dela. E Deus mostrou para mim como será a morte dela. Eu vou falar para vocês depois, se Deus permitir. Amém, irmãos? É isso que eu via. Quem quiser acreditar, acredite. Quem não quiser, amanhã para mim vai fazer 2 dias. Minha obrigação é falar o que Deus mostrou para mim. Amém? Que é conserto das igrejas, e para consertar vai ser muita dor. Eles vão sofrer muito, 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 muito para ver conserto. Deus vai passar pela moenta. E as igrejas sem doutrina. Os pastores não estão cuidando das igrejas, estão arrancando a lã das ovelhas. A Bíblia fala a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades. Cadê? Cadê que estão cuidando dos órfãos e das viúvas? E vão sofrer por isso. E vão pagar um preço por isso e serão cobrados por isso, por estarem arrancando a lã das ovelhas. Vocês acham que eles vão arrancar a lã das ovelhas e vai ficar por isso mesmo? Vocês acham que eles vão se perpetuar no poder? Vocês acham que os lobos devoradores vão se perpetuar no poder, vão ficar barbarizando e Deus vai deixar por isso? E Deus vai permitir e vai deixar por isso mesmo? Aguarde desse ano para o ano que vem. O que Deus vai fazer com muitos pastores falsos, lobos e muitos falsos profetas? Aguarde desse ano para o ano que vem. O que Deus vai fazer? No meio da igreja. No meio da igreja. É no meio da igreja que vai começar a limpa. Mas dentro das igrejas. Deus vai começar a fazer a limpa dentro das igrejas. O povo ímpio, a maioria não conhece a palavra. O povo da igreja, o povo crente conhece a palavra. Eles barbarizam e se esconde atrás da Bíblia. O ímpio não. Ai, por que... Mas o cantor gospel cobra para pregar. Tem que cobrar mesmo, porque os ímpios os cantores mundanos cobram também para pregar, cobram para cantar, as prefeituras contratam eles. Vocês querem comparar cantor ímpio com pessoas que conhecem a palavra de Deus?
Vocês acham que Deus vai colocar na balança e vai comparar cantor mundano que canta para Satanás no mundo e cantor que diz cantar para Deus, cobrando de prefeitura e cobrando cachê, pessoas que conhecem as escrituras? Vocês acham mesmo que Deus não tem uma balança para pesar os dois, não? E do lado de lá a balança fica leve para eles. Eles não conhecem da palavra de Deus, não. Eles são mundo e canta para Satanás. A balança de Deus pesa para os cantores gospel, porque eles cobram fortuna, juntam fortuna usando o nome de Deus, e eles conhecem a palavra, sabe que curai os enfermos, limpai os leprosos, de graça recebeste, de graça dai. Curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. O ímpio lá quer saber disso, a Ivete Sangalanita sabe lá disso? O que eles entendem da palavra, irmãos? Eles sabem uma coisa ou outra da palavra de Deus, mas os crentes não. Os crentes conhecem de Gênesis a Apocalipse. Estão usando o nome de Deus para enriquecerem. E Deus não vai deixar isso barato. Mas não vai deixar mesmo. E desse ano para o ano que vem, vocês vão ver o que Deus vai fazer no meio das igrejas. Vai, ó, apertar, apertar, apertar. Vai começar o aperto. Deus vai começar o conserto. Ou conserta, ou quente, ou frio. Morno, Deus vai vomitar. Ou se conserta, ou vai pular do barco, vai mostrar a máscara, vai mostrar quem é. Ou se conserta, ou desce, sepultura. Ou se conserta, ou usar o nome de Deus em vão, não vão mais não, porque Deus agora vai começar a fazer a limpa, arrancar a máscara, mostrar quem é quem estiver brincando vai descer. Não vai ter essa mais não, viu? Vai ser um ano de limpeza. Esse ano e o ano que vem. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até o próximo vídeo. Tchau.